Dando início à audiência de instrução e julgamento do voto do processo 02, 2571, caso 34, de 2016, presente acusado Neo Carlos Matias, acompanha seus advogados habilitados, presente a vítima Rafaela Cristina de Moraes Nascimento, para que fique consignado no termo, você deseja prestar seu depoimento sem a presença do réu, é isso? Sim. Diante de sua manifestação, apoio requerido e fundamento a decisão, os termos do artigo 217 do CPP, passando então a ouvir essa ressalva que você fez agora, estando o réu retirado desse recinto. Passo a palavra ao promotor de justiça para as perguntas iniciais, em seguida a defesa. Bom dia, Rafael. Qual é o seu nome completo? Qual é a data do seu nascimento? 30 Em relação ao acusado, houve o erro. Quando vocês se conheceram, como você conheceu? Ele me ofereceu carona quando eu estava saindo da escola. A pergunta foi, quando vocês se conheceram? Foi em 2015. 2015. Você o conhecia por esse nome? Qual é o nome que você conhecia? Eu disse que se chamava Rafael. Mas era uma brincadeira ou ele deu o nome dele mesmo? Ele deu o nome dele como Rafael. Quando você o conheceu? Eu estava voltando da escola. Qual escola? Terminaram uma série. Qual era a série que você estudava na época? Primeiro ano. Qual era a sua idade? 17. Não, segundo ano. 17. 17 anos. E aí, você estava saindo da escola? Como foi que você o conheceu? Quando eu conheci ele, eu tinha 16 anos. Eu estava no segundo ano na escola primária em Monastério. Como você o conheceu? Eu estava saindo da escola e estava chovendo no dia. Estava caminhando para ir para casa, porque eu não tinha como voltar para casa naquele dia. Eu tinha acabado meus caras na minha carteirinha. Ou alguma coisa assim. Eu não lembro bem. E ele me ofereceu carona e foi me acompanhando. Mesmo eu tendo recusado, ele foi me seguindo, com o carro. Até que eu aceitasse. Era muito perto da casa? Era longe? Não, era longe. Quantos minutos andando? Eu acho que mais de uma hora, talvez. Mais de uma hora? Cerca de uma hora andando. Porque eu estava com o pé machucado no dia. Qual era o carro? Era um Gol Grafite. Grafite é quase preto. É, bem preto. Você conseguia ver o interior do carro? Você conseguia ver o interior do carro? No interior? Isso. Sim, ele abaixou o vidro. Abaixou o vidro do passageiro? Isso. Você ouviu? Sim. Estava fardado? Não. E aí foi seguindo você até que você aceitou a carona? Sim. O tio falou também que, para que eu não desconfiasse dele, falou que eu podia usar o telefone dele, para ligar para minha mãe, para ela não ficar preocupada também, falou essas coisas também. Foi seguindo, ele me seguiu por um longo período, entendeu? Aí eu peguei e aceitei a carona e ele me deixou próximo de casa. E você efetivamente fez isso? Ligou o telefone dele para sua mãe? Sim, fiz. E ela pediu para ela brigou comigo e falou para eu sair do carro logo. Quando você ligou, você já estava dentro do carro? Sim. Qual é o número do telefone da sua mãe? 994264758. Acho que ela ainda estava com esse número de telefone, né? Até hoje é esse número de telefone? Sim. Bom, então aí você foi no dia, você pegou o contato dele, ficou falando no telefone dela. Isso. Aí ficou tanto o telefone dela quanto o dele. E quando vocês entraram em contato novamente? Vocês marcaram alguma coisa? Ele ficou com. Meu número de celular foi ele que pediu meu número. Aí você viu? E ele anotou. Foi, porque na época eu estava sem celular. Tá. Aí
nisso ele me mandou mensagens pelo WhatsApp. Foi assim que ele entrou em contato comigo. Aí vocês começaram a ter um relacionamento, conversa? Não, ele conversou comigo e tal, mas eu mostrei pra ele, falei pra ele que eu não estava interessada, e aí depois desse tempo, acho que não deu umas 2 semanas que ele teve uma mensagem, porque eu ignorava muito ele. Aí ele pegou e sumiu, desapareceu. Não voltou a entrar em contato. Tudo bem. E como foi ele novamente, vocês novamente encontraram? Eu fui encontrar ele de novo, ele estava lá na viatura, lá próximo dessa escola também, estava saindo isso já em 2016, mas diretamente de 2 semanas também antes do que ocorreu. Ele me ofereceu carona de novo, estava com um amigo, um policial também do lado. Ele estava dirigindo, não sei o nome dele, mas ele se tratou de novo como Rafael. Né? Falando de mim e tal, eu fiquei lembrado assim. Aí ele me ofereceu carona, também me ajudou no meu contato, nesse dia pediu de novo o meu contato, e ficou também me seguindo, me cercando, não me deixando ir embora sem antes dar o meu número de telefone pra ele, falou que não ia me deixar ir embora sem antes dar o número pra ele. Aí eu tava querendo ir embora, peguei e dei. Mas você se sentiu intimidado ou você viu Sim. que você estava normal, estava conversando com ele? Porque eu tava conversando com ele, ele não queria ir embora, assim, não me desse o número, né? Só que eu ia fazer a mesma coisa, eu ia ignorar ele depois e eu precisei que ele fosse sumir depois de novo, entendeu? Aí no caso ele pegou o meu contato de novo, e aí ele pegou e passou a mandar mensagem de novo. Foi isso que aconteceu. E aí, você descobriu o nome dele quando? Isso foi. Foi depois já, depois de eu ter feito a denúncia, depois de eu ter feito o. Então, novamente vocês se encontraram e você passou o telefone para ele? Não, ele pegou de novo, dessa vez ele me ofereceu carona, porque ele estava no carro, né, na viatura. E eu não aceitei nesse dia. E ele passou a querer falar comigo pessoalmente. Chegou aí lá em casa uma vez, pediu para saber onde eu morava, para ir, porque ele queria conhecer minha mãe, não sei o que, falou que realmente tinha interesse em ter alguma coisa comigo. E aí eu falei que ele poderia vir até conversar com ela. Aí foi quando ele veio, né? Só que ele não conversou com ela, falou só comigo nesse dia. E depois ele sumiu um tempo depois, voltou, só me mandando mensagem, me ligando. Aí foi quando eu cortei, né, o contato com ele. Que eu quis cortar o contato com ele, mas eu não dele. Aí foi quando ele ficou me ligando direto, no dia seguinte ele chegou aí um dia antes lá em casa. Um dia antes disso acontecer, e eu não desci pra falar com ele. Ele fez assim. Qual é o endereço lá no celular? Antiga Rua São Benedito. Agora é o nome dela é Nova Londrina. Vai? Na Cidade de Deus. Você fala que você não desceu, você não saiu da casa ou era um apartamento? Não desci. Era um apartamento ou era uma casa? No segundo andar. Segundo andar. Você falou que ele foi lá então na véspera, né? Você não atendeu. Não. E aí no outro dia ele fez a mesma coisa. Ele ficou lá um tempo lá fora nesse dia. Ele estava de carro ou estava na viatura? Ele falou que estava de carro. Nesse dia eu não desci, então não tem. Entendo. E no dia que você desceu, no dia de carro? No dia que eu desci, ele estava no carro dele, assim mesmo, Qual era o carro? o grafite. E ele pediu pra falar comigo, né? Sabe que esse já vinha me ligando e não parou de me ligar, eu tava jantando no dia. Aí eu deixei o que eu tava fazendo lá, né? Tava com a farda da escola ainda. Eu tinha comprado a blusa da escola. Aí eu desci pra falar com ele pra ver o quanto que ele queria. Aí ele perguntou se a gente não podia conversar no carro. Como ele nunca fez nada, né? Ele trouxe uma ameaça, né? Dessa forma, nunca tentou fazer nada comigo, né? Eu peguei e entrei e a gente ficou conversando por aí ele falou que tinha o nosso vizinho estava querendo, em frente, eu estava querendo entrar, o carro dele na garagem, que a gente estava atrapalhando.
Aí foi quando ele pegou e saiu com o carro. Você estava namorando no carro? Não. Não, Eu não tinha relacionamento com ele. Nada. Nada. Tá. E aí, então, você saiu para dar espaço para o vizinho da frente. Isso. Tá. Isso foi o que ele disse pra mim. Mas você não estava dentro do carro? Sim, eu estava dentro do carro. Eu vi, aí ele falou que ele ia afastar por conta do vizinho que queria entrar. A gente podia atrapalhar. E efetivamente foi preso. Sim, ele se afastou, só que nesse que ele se afastou, ele começou a sair, já entrou na outra rua, na principal. E o que vocês foram falando? Ele falou que ia dar uma volta nas redondezas. Só isso, né? Por conta do perto de casa. Só que aí ele se afastou. Foi quando eu percebi que ele estava se distanciando muito, eu pedi para voltar para casa. Aí no percurso, ele me levou para um hotel, que é ali próximo do Hospital Francisca Mendes, que é uma maternidade. Fica na Cidade Nova, eu acho. Diamante. Sim, esse. E aí, como foi lá? Ele me levou lá dentro. Foi quando eu falei que eu não queria entrar, mas ele entrou assim mesmo no carro, porque ele não queria sair do carro. Aí eu fiquei por um tempo dentro do carro. E a gente não foi embora, mesmo pediu pra gente ir embora. E ele insistiu pra gente estar no quarto, que não ia acontecer nada, que a gente ia conversar. E aí a gente entrou. Aí ficamos conversando há um tempo. E ele tentou fazer alguma coisa, eu não deixei. Aí nisso, quando eu deixei, ele ainda tentou à força fazer alguma coisa, mas eu recusei. Então ele teve um momento que ele parou e falou que ia me levar pra casa. Foi quando a gente voltou pro carro. Acho que deu 15 minutos assim. Vocês passaram 15 minutos dentro de um hotel, então? Acho que eu vendi aqui uns 15 minutos. E aí? E aí ele pegou, até então ele estava fazendo um percurso mesmo para ir para a direção da minha volta para casa. Aí a gente estava passando pela bola do produtor. E nessa bola ele entrou em outra saída, né? Sem ser aqui em direção para minha casa. Foi aí que eu estraguei. Aí ele atendeu uma ligação e falava alguma coisa sobre alguém no hospital. Não sei quem era. E nisso ele fez fazer perguntas diferentes. Eu comecei a falei para onde ele estava indo, para onde ele estava me levando. Ele falou que só ia dar uma volta, que ele tinha que buscar uma pessoa. Depois dessa ligação. Aí ele entrou, passou ali próximo uma parte que tem no Jorge Teixeira, uma outra bola da Itaú que tem. E eu só me lembro até lá, não lembro mais qual foi o percurso, não decorei o caminho que ele fez, mas a gente foi parar num lugar onde eu identifiquei, falei pro meu padrasto, ele soube me dizer qual lugar provavelmente seria, que é esse ramal. Quando foi lá? O brasileirinho. Você foi lá? Antes disso não, nunca tinha ido lá. Mas depois você foi, já conheceu o local onde você parava? Sim, eu fui com um amigo da minha mãe. Mesmo local? Não no mesmo local, ele me mostrou onde. Eu disse pra eles que tinha uma espécie de estação de energia, eu acho, lá próximo, e eles soube me dizer. Até lá a gente chegou, mas era noite no dia que ele me levou, então não tem como dizer exatamente. Entendo. Entendeu? Mas onde vocês pararam, tinha asfalto ou não tinha asfalto? Não. Só barro. Lá, aí você identificou até essa estação de Isso, depois a gente ficou entrando pra ver se eu conseguia reconhecer algum beco, alguma moeda, mas. onde você não conheceu, porque estava escuro. Sim, eu acredito. E então aí o que aconteceu lá? Ele parou o carro e começou a conversar. Ele disse que ia me levar pra casa, mas só se eu consentisse alguma coisa com ele, né? Se eu quisesse ter alguma coisa com ele. Eu falei, Tem alguma coisa com ele? relações sexuais. Não era namorado, era. Sim, ele queria que eu tivesse relações sexuais com ele. Eu não quis ter. Só que ele disse que ele não ia me levar pra casa se eu não tivesse. Começou a me ameaçar. Me ameaçou minha mãe também. E aí foi quando aconteceu. Ele começou a forçar e eu não pude fazer nada. Eu tentei até sair do carro pela janela, mas ele me puxou de volta pra dentro. E ele também me machucou quando eu machuquei ele. Quando eu bati nele, ele segurou meu pescoço e ficou. E umas 2 vezes eu acho que
Eu parei de respirar e, tipo, desmaiei e me acordei de novo. Umas 2 vezes, eu diria. Ele veio pra cima de mim. O carro dele, só tirando o foi veio pra cima de mim. Você falou que reagiu, né, e teve um tremeiro corporal. Quando ele foi fazendo você, foi na frente, na parte da frente do carro, Sim. e você bateu nele e ele bateu em você. Sim. Como ele imobilizou você? Ele subiu em cima de mim e segurou no meu pescoço. E ele me bateu também no rosto. Você falou que ele ameaçou sua mãe. Como assim? Ela comentava no local? Não. Ameaçou se eu contasse alguma coisa. Ah, ele ameaçou fazendo referência à sua mãe. Isso. Você recorda isso aí do relativo? Sim. E depois? Depois que acabou, ele falou que ia levar pra casa, mas eu não deveria falar nada. E eu falei pra ele que não falaria nada pra ninguém. Tipo, eu convenci ele de que eu não iria falar nada pra ninguém, principalmente pra minha mãe. E ele me levou de volta. E quando eu cheguei em casa, ela estava lá na frente. Com o meu padrasto. Meu ex-padrasto. E aí? Chegou lá, falou imediatamente, pelo um tempo, ele conversou com ela. Sim. Pelo irmão dela. E aí ela tava brigando com ele. E eu pedi pra ela deixar ele embora. Por que ele estava brigando com ele? E não tinha permissão pra me levar, né? Eu tinha 17 anos. Ah, foi por causa disso, porque você foi embora sem permissão dela. Quando eu saía, minha mãe não estava em casa, estava na faculdade. Quando eu desci pra falar com ele, quando ele fez isso, quando ele chegou lá, só tava minha irmã. Você falou pra ela logo como foi isso? Assim que ele saiu. Sim, ele saiu. Sim. Você falou tudo e falou alguma coisa? Não, eu falei tudo. O que tinha acontecido, né? E aí a gente foi direto pra delegacia. Você fez exame no INES? Sim. Você era virgem? Sim. Você prestou depoimento na delegacia de polícia por Estado? Sim. Isso que eu falei na delegacia é a mesma coisa que você está falando agora? Também. Aqui, ó. Aqui tem uma assinatura, escolha 9, vai aparecer aqui nesse monitor. Essa assinatura é sua? Sim, essa é minha. A outra é da minha mãe. A folha 10 também aqui. Sim. Sua mãe tinha contato com ele? Você era um amigo? Ela sabia da existência dele. Só isso. Tipo, ela nunca não tinha visto ele, o rosto dele. Porque ele me deixou em casa. E ela não, próximo de casa, ela não viu ele da primeira vez. E ele foi lá uma vez também. Essa vez que eu falei que ele foi lá em casa, mas não queria falar com ela, mas acabou não falando com ela porque ela conheceu. Só que conheceu fui eu. E aí a gente conversou e aí ele foi embora. Porque ele disse que estava atrasado pro trabalho, uma coisa assim. Entendo. Mas ela tinha intimidade com ele no sentido de trocar conversa sobre você? Não, só veio depois. Depois como se depois? Depois do processo, depois da denúncia. Ela começou a ter contato com ele? Sim, ela e no dia seguinte, depois de a gente ter passado por esses procedimentos todos, ele entrou em contato comigo e ela pediu para falar com ele.
Ele veio conversar comigo pra saber como é que estava e tal, né? Se eu tinha falado alguma coisa. E ela disse que queria falar com ele. E aí ela perguntou dele se tinha acontecido alguma coisa, se a gente tinha tido relação sexual, né, alguma coisa, porque ela achava que eu estava estranha. Digamos que ela tentou ver o que ele diria, né? E ele afirmou, foi quando ele afirmou de novo, né, o nome dele, Rafael, foi quando ele falou que tinha acontecido, que não tinha acontecido nada. Ela perguntou também onde que era a delegacia que ele trabalhava, esse tipo de coisa. Isso foi por telefone ou foi por WhatsApp? Foi por ligação. E ela passou a ter um relacionamento com ele, assim, conversas seguidas, você sabe disso? Que sentido? Sempre. Porque, veja bem, você é filha dela, me chama de estupro, e aí ele entra em contato com você, na cabeça, as suas declarações, se você tinha delatado, né? E aí eles estão buscando continuar com ele alguma coisa. Sim, sim. Para ver o que queria escutar. Porque a gente, depois de ter feito todo esse processo de ter contado com ela, de ter dado os depoimentos, no dia seguinte foi o que aconteceu. Ele voltou a entrar em contato com a gente. E foi quando ela quis falar com ele, para saber o que ele queria. Essa parte você já falou, mas e depois disso? Ela continuou entrando em contato com ele? Por muito tempo, eu acredito, porque ela não conseguiu não falar pra ele, né, que a gente já tinha negociado, essa coisa toda. E aí depois ele bloqueou, não teve mais contato com ela. Quem é Sandra? Sandra é a dona do lugar onde a gente mora, dos apartamentos. Tinha alguma relação de igreja, alguma coisa assim nesse sentido, entre a sua família e a dele? Igreja? Participava do mesmo curso, alguma coisa? Não. Sua mãe teve algum tipo de campanha em relação a ele, nas redes sociais, dizendo que ele é falou e tal, que ele é feliz, alguma coisa nesse sentido? Você está falando disso? Sim. O que ela fez? Ela, depois de, agora mais próximo da audiência, ela fez isso. Ela falou com a imprensa e ela também compartilhou a notícia nas redes sociais. Então, então ela fez uma divulgação do fato para as redes sociais. Sim, pode ser que sim. E entrou em contato com ele? Você está fazendo isso? Não. Contato direto com ele, eu acredito que não. Você participou dessa campanha? Não. Não? O que você acha disso? Eu pedi pra ela ficar quieta. Você pediu para ficar quieta? Eu não queria que acontecesse. Não por enquanto. Enquanto não está terminado o Quando processo. você escuta falar sobre isso, ou ler sobre isso, qual é o seu sentimento em relação? Gosto. Você prefere não ter contato com o assunto? Tá. Hoje você está com muitos anos de idade? Sim, não. 9 anos. Está mais madura, está com uma cabeça melhor do que tinha há 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Com certeza. Tá. Então você é capaz de analisar o seu comportamento naquela época? Você considera que houve uma mudança no seu comportamento? Em que sentido? É essa a pergunta. Então, se você considera que teve algum tipo de mudança no seu comportamento derivado desse fato, desse tipo de você relata? Sim, mudou bastante. Dependendo do que você relaxa, o que você considera que aquilo no seu comportamento, quais são as consequências desse fato na sua vida? Eu me sinto mais agressiva. E
comecei a confiar menos também nas pessoas. Você vai confiar? Menos. Nenhuma pessoa. Mas eu acho. Só isso? Meu estilo. Sei. Meu estilo também de vida brasileiro. Como? O que é estilo de vida? Gosto de cabelo, luvas. E alguns comportamentos que eu tinha antes eu não faço Eu mais. sei sobrinho que pinta cabelo, corta cabelo, não sei qual é a... Não, porque Não sei o que significa mudança de estilo. significa que eu era diferente do que eu sou agora, entendeu? Eu não quero colocar palavras no seu boca, mas é importante você falar você mesmo o que você considera que alterou e incomoda. Porque você não consegue falar sobre isso, não gosta? Tá, mas isso também seria consequência, isso daí deveria pensar. Você falou da estabilidade, falta de confiança, falou também da mudança de estilo. Pelo que eu estou entendendo, você está querendo dizer que sua orientação sexual mudou também por conta disso? Não, essa não mudou. Tá, é só o comportamento então e a forma como você se traz. Sim. E também eu fico tempo sem sair na rua, entendeu? Ficou com medo de sair à rua. Tá. Você tem um tipo de acompanhamento psicológico? Sim. Durante quanto tempo? Pouco tempo. Acho que a gente foi um dia falar com uma psicóloga num criança, tudo assim, né? Mas a gente não ficou fazendo tratamento direto com os psicólogos. Conversamos algumas vezes só. Na delegacia de polícia, você foi atendida pela psicóloga, pela assistente social, ela fica multidisciplinar da delegacia. Sim, tem. Você relatou para ele, para ela, o que tinha acontecido também? Do ocorrido no dia? Isso. Sim. Existe alguma coisa que você considera relevante do esclarecimento do fato que não tenha sido perguntado e você gostaria de acrescentar como importante? Que no meu depoimento, no dia que eu fui reler, tinha me perguntado lá sobre se eu me sentia perseguida por ele. E eu lembro muito bem que no dia eu falei que sim, que por meio, que é um tipo de perseguição, né? Ele me ligar, ele ir na escola atrás de mim, ele me mandar mensagens. Eu não sabia como bloquear o número na época, porque eu estava com o celular. Então ele me perseguia, digamos, através desse meio, entendeu? Fazia de tudo para não estar em contato comigo. E no depoimento foi dito que está escrito que não, que isso não é tipo uma perseguição, de perseguição. Que é apenas ligações e mensagens. Isso eu não concordo, entendeu? Mais uma outra coisa que você considera importante que você gostaria de declarar? Acho que não. Uma pergunta não está aqui. A defesa, a técnica, Sim. Bom dia, Rafaela. Hoje. Perguntando, antes dessa última pergunta feita pelo Ministério Público, você disse que as ligações dele, as mensagens, o fato dele ir no colégio atrás de você considera uma perseguição.
Você, na época, quando isso acontecia, você tinha raiva dele por causa disso? Sim. Você tinha raiva dele? Porque ele não entendia que era mal. Entendi. Ok. Então vocês não chegaram a ter nenhum tipo de relacionamento. Antes do que aconteceu, vocês não chegaram a ter nenhum tipo de relacionamento. Se beijarem? Não. Não. Ele nunca tentou nada, por isso que eu nunca desconfiei dele. Assim. Entendi. Ele nunca tentou me obrigar a nada, até o dia. Até o dia. Entendi. Vocês chegaram a sair outras vezes, tipo, para ir comer, ou para ir no cinema, ou para ir no shopping, ou para ir no mercadinho? Não. Mas no dia que isso aconteceu, ele justificou pra minha mãe dizendo que ele tinha me levado pra dar uma volta, que a gente tinha ido numa praça, que a gente tinha comido alguma coisa. Foi isso que ele disse no dia pra explicar pra minha mãe. Mas antes disso, vocês nunca tinham saído? Não, nunca saímos. Com que frequência vocês trocavam mensagens? Todo dia, uma vez por dia, 10 vezes por dia? A gente... Eu só mandava mensagens pra eles quando eles me mandavam mensagens. Não acredito que seja uma frequência de todos os dias, não. Algumas vezes na semana. Quando eu respondia a ele, era porque, tipo assim, eu não parava de mandar mensagens. Eu precisava dar alguma resposta, né? E depois dos fatos, depois do dia, a sua mãe manteve contato com ele, mas e você? Você continuou trocando mensagens com ele ou somente sua mãe? Não, eu não tive mais contato com ele depois do dia. Depois do dia você não teve mais contato? Nem por ligação? Eu acredito que só no dia seguinte que eu falei com ele alguma coisa e depois eu dei o telefone pra minha mãe. E a partir desse dia, depois somente ela. Entendi. Você na época tinha namorados? Não? Já teve namorado antes dele? Também. Você disse que você já tinha conhecido ele em 2015, um ano antes, certo? E ele depois perdeu o contato, voltou a ter contato depois, já em 2016. A sua mãe sabia da existência dele antes, já em 2015? Sim, em 2015 ela soube depois da carona. Depois da carona. Ele tentou manter contato comigo, aí eu cortei o contato com ele e a gente isso deu umas 2 semanas, eu acho. Ele falava com você sobre, nas mensagens, nesse período que vocês trocaram mensagens, sobre namorar, sobre vocês terem algum tipo de relacionamento? Sim, dizia que tinha interesse de ter relacionamento comigo, falaria com a minha mãe, e se eu quisesse conhecer a família dele, eu poderia conhecer, só que eu não tinha esse interesse nele. Entendi. Ele tem muita certeza, mas você não tinha. Você chegou a contar isso para sua mãe? Antes do estado? Eu só contei que tinha um policial que tinha interesse interessado em mim, e que era aquele cara que tinha dado. E ela provava esse relacionamento? Ela falou pra mim por distância, que ela não conhecia, nunca tinha visto. Quando perguntou sobre campanha de igreja, vocês são de que religião? Minha mãe não é batizada, mas ela estuda com nós de Jeová. Você não é de Jeová. Mas você é da mesma religião dela? Eu era. Era, hoje não é mais. Na época você era? Sim. Entendi. Antes dos fatos, a sua mãe chegou alguma vez a proibir você de ter contato com ele ou ela só disse que não gostava? Ela me disse que era melhor não ter contato com ele, não sair com ele. Devido a ela não ter conhecido ele, não ter sido apresentado, essas coisas. Entendi. Só que eu também não tinha interesse em apresentar a ela. Entendi.
ela ficou curiosa, porque como eu nunca tinha apresentado ninguém pra ela, Ninguém né? pra ela. Ela achou que fosse uma coisa normal, né? Tipo assim, alguém querendo iniciar um relacionamento comigo e querendo falar com ela. Mas aí ela também é muito subprotetora, então ela não queria a princípio pra eu conhecer ele, falou que ela me afastar, essas coisas. Entendi. Você lembra mais ou menos do horário que ele foi lá na sua casa no dia dos fatos? Eu me dei que eu voltei. Que horas você saía do colégio? Umas 5 horas, 5 h 5 horas e 5h15. Nesse dia você saiu no horário certo? Por volta de 5 horas e 5h15? Eu não tenho como lembrar exatamente, mas provavelmente sim. E aí, mas nesse dia ele não lhe pegou no colégio, ele foi direto lá na sua casa, é isso? Sim. Lembra se já era noite? Já era mais 7 horas, eu acho. Mais 7 horas. Ok. Sua mãe não estava em casa, né? Não, Na faculdade, ela fez faculdade de quê? psicologia. Psicologia. Ela já é formada hoje? Não, Não. tá coçando. Tá funcionando. Depois dos fatos, a senhora chegou a namorar alguém? Depois do vídeo, Depois dos fatos. eu nunca cheguei a namorar alguém da minha mãe. Nunca chegou, né? Você disse que entrou no carro e ele foi dar uma volta no bairro e depois da volta ele entrou num motel. Ele se distanciou, porque o motel é bem longe da minha casa. Certo. E quando eu percebi que ele estava se distanciando, eu gostei. Foi como aconteceu isso, que ele chegou nesse motel. Entendi. Quando ele entrou com o carro no motel, ele parou na cancela. Você protestou, reclamou, tentou descer do carro? Sim, porque ele estava trancado. Ele disse que a gente tinha gostado demais. Eu perguntei o que a gente devia fazer aqui, né? Ele falou que a gente só queria conversar, lugar para conversar. Foi essa historinha. Isso é um ponto que eu queria perguntar também. Inclusive, no momento em que estava afastado, você disse que tentou sair pela janela. A porta do carro era trancada, é isso? Mas não tinha um pininho para puxar, não? O vidro da janela estava aberto. O vidro estava aberto. Mas agora, no momento da entrada no motel, você também disse que a porta estava trancada, por isso você não desceu. Tinha um pininho ou não tinha um pininho? Como é que era a porta? Eu não lembro como era a porta que eu tinha aqui, não. Não lembro. Mas lembro de tentar abrir a porta e não consegui. Você disse que no motel ele tentou forçar você, mas não disse ao quê. No motel ele tentou forçar um beijo ou ele tentou forçar relações sexuais? Ele tentou começar a tirar minha roupa. Tentou forçar tirar sua roupa. E ele me beijar também. E por forçar você diz o quê? Ele chegou a apertar teu braço, a lhe bater de alguma Subiu por forma? cima de mim. Você estava na cama? Com ele. Só que ele tem mais força do que eu, né? Sim, claro. Quando ele subiu por cima de você estava na cama ou ele lhe jogou na cama? A gente estava com a madeira da cama e ele me puxou. Ele lhe puxou. Aí subiu por cima de você. Sim. E tentou tirar sua roupa. Sim. E o que aconteceu? Ele não conseguiu
concluiu o ato ali? Eu comecei a chorar. Começou a Eu chorar? matei. E ele parou. Sim, eu pensei que ele parou. Entendi. Ah, a porta estava aberta, estava trancada. Ele colocou a chave no bolso. Ele trancou a porta e colocou a chave no bolso. Tá. Ele tentou tirar sua roupa, subiu em cima de você, você reagiu, chorou e ele parou. Depois disso, vocês conversaram ou vocês foram imediatamente para o carro? Ele falou que eu tinha que ir na casa. E aí ele não falou mais nada. Aí ele me chamou no carro. E como eu disse, a princípio, estava seguindo o caminho de casa. Eu coloquei o caminho para onde ele estava indo dava, para ir voltar para minha casa. Entendi. Mas ele desviou o percurso. Em relação ao momento dos fatos, vocês estavam na parte da frente do carro, certo? Quando ele retirou sua roupa, ele passou para o seu lado do banco? Como é que foi Ele essa abaixou. atitude? Ele abaixou o seu banco? Ele abaixou meu banco. Abaixou o Abaixou o banco dele também. Abaixou dele Tirou também. uma roupa, tirou a blusa. E veio pra cima de mim. Certo. Você lembra a roupa que você usava? Uma blusa. E a calça do colégio. É uma calça jeans? Não, é uma calça de papel. Da cor. As calças de colégio. Certo. Estava de tênis, então. Não, tava de sandália. Estava de sandália? Uhum. Ok. O doutor perguntou, eu queria só entender também essa situação. Ele chegou a usar camisinha. Ele já tinha camisinha ou vocês pararam em algum lugar para comprar? Não, ele tinha no carro. Ele já tinha no carro. Você lembra de a camiseta à mostra ou ele tirou de algum lugar? Não, ele tirou de algum lugar. Mas foi do pantalão. Você disse que ele chegou a entornar e a senhora desmaiou 2 vezes. Eu perdi o ar e ele ficou de boa. Isso. Só uma pequena dúvida. Como foi esse enforcar? Ele colocou as mãos ou ele deu uma gravata? Ele pode não, foi duas. As duas E eu mãos. tava com o banco. Estava por cima. Ok. E ele estava por cima de você nesse momento ou de lado? Assim. Só que eu agredi ele. Você viu? A senhora disse que uma vez, quando ele veio com o carro, ele encontrou na saída da escola, ele estava acompanhado. Na viatura. Na viatura, havia um policial com ele. Sim, eles estavam em serviço. Na Tava em viatura. serviço. Os dois guardados. Entendi. Você chegou a falar com esse policial? Não. O réu falou comigo. Perguntou o nome dele. Aí ele falou o nome dele, Rafael. Eu só lembro desse policial que ele riu na hora. Entendi. Você chegou a entrar na viatura Não. nesse dia? Ele tentou me oferecer uma carona, falou que ia na minha casa, não sei o quê. Só que eu não quis, Entendi. entendeu? Dessa vez ele, como eu acho que porque ele estava na viatura, ele não insistiu. Depois dos fatos, quando ele levou em casa, você mora no condomínio ou não? Não.
Não, é casa em rua mesmo, né? É apartamento? É apartamento. Aqueles apartamentos pequenininhos, que são 2, 3 andares? É. Certo. Ele deixou na frente da sua casa? No dia 4? Isso. Não deixou assim, minha mãe e meu padrasto são nós. Estavam lá na porta. Estavam na frente e o portão. Entendi. Aí ele chegou a descer e conversar com eles? Desceu, falou com ele, falou com a minha mãe brigou com ele, e ele pediu desculpas, e eu falei pra ela deixar ele embora. Foi isso, falei pra ela deixar logo ele embora, e ele pegou, entrou dentro do carro, e ele saiu. Aí quando ele saiu, eu contei pra minha mãe. Entendi. Você disse em algum momento que a sua mãe tinha brigado com você e em outro dado procurou se colocando com ele. E que agora ela brigou com ele quando ele me levou lá. Sua mãe costumava brigar muito com você? Vocês entravam muito no conflito, você e sua mãe? Talvez por causa de religião, ou por causa de sair? Não. Ela não deixava você sair? Não, a gente sempre teve regras, né? Depois da religião. Mas a gente sempre costumava brigar, não costumava falar sobre isso. Entendi. No que perguntou, a senhora disse que tem conhecimento da campanha que sua mãe fez contra ele nas redes sociais. E perguntou também se você concordava. Eu preferia não me expor. Ela não colocou o meu nome, ela não me expor. Entendi. Mas você era contra a campanha que a senhora estava fazendo em relação só a ele? Sim, eu preferia que ela não fizesse nada até ele terminar. Até terminar o processo. Entendi. Tem uma situação em relação ao hotel que eu ainda estou com dúvida. A senhora disse que tinha raiva por ele ficar mandando mensagem, indo no colégio. Isso, me perturbando. Também disse que a senhora usou a expressão de que ele não entendia o que era a palavra não. Mas mesmo assim a senhora desceu do carro e entrou no quarto do motel. Ele não quis sair do carro, ele não quis sair do carro. Ele só vai sair quando a gente entrasse no quarto. Ele insistiu para que eu entrasse no quarto também com ele. Entendi. Você acreditava realmente que ele não iria tentar fazer nada com você dentro do quarto do motel? Não acreditava nisso. Eu fiquei próxima à porta. A cama do motor era próxima dele. Próxima à porta. Quando ele viu, ele pegou e trancou. E quando ele colocou a chave no jeito. Ele colocou a chave no jeito. A cena disso, no momento em que ele trancou a porta e botou a chave no bolso, você não chegou a gritar? Fiquei desesperada, mas eu não gritei pra todo mundo ouvir lá no motel. Eu fiz um escândalo. Até porque eles não tinham se esforçado a fazer nada. Eu não sou muito disso, eu não sou esse tipo de pessoa que numa situação dessa faria isso, entendeu? Entendi. Dentro do quarto do motel, ele já tinha camisinha com ele? Não tem. Não viu a camisinha com ele. Mas o próprio motel tem camisinha. Tem camisinha dentro do quarto, né? Você conseguiria reconhecer o policial que estava com ele na viatura? Mas eu não me morena.
Eu não cheguei, eu não consegui ver o nome na família aqui. Vocês têm parentes policiais? Meu pai falecido era PM. Era PM? Tem algum parente delegado na sua família? Ou delegado? Que eu saiba. No dia que vocês compareceram à delegacia para relatar os fatos, foi alguém com vocês, acompanhando vocês? Só o meu padrasto. No dia, logo depois da corrida que a gente fez já atrás de fazer todos os procedimentos, só o meu padrasto. Ele conseguiu o carro pra gente e levou. Entendi. E em outros dias, foram outras pessoas acompanhando Teve vocês? outras vezes que a gente foi pegar o resultado, foi falar de novo, depois me falar em geral. E quem acompanhou a gente algumas vezes foi o meu advogado da minha mãe também, do Corpo da Vítima. Entendi. Como foi no processo algumas mensagens da sua mãe, por réu, falando sobre que ela teria um delegado, parente e muitos policiais investigadores na família e que ela iria usá-los contra o réu. Você desconhece isso? Desconheço, eu não estou sabendo. Eu não sei nem qual tipo de parente que eu poderia indicar. Só uma questão de terminologia. Você falou que ele forçou. Você saberia a diferença entre forçar e insistir? Você consideraria que ele forçou realmente ou ele insistia com você no motel ou nas mensagens e ligações anteriores? No motel ele foi insistente, bem insistente, usou a força. Quando eu não deixei a minha assim também fazer alguma coisa, né? Depois ele sair de lá, fazer tipo coisa. Só que eu não faria isso, provavelmente, como eu te disse. Entendi. No dia dos fatos, você disse também que além de ter subido em você e cortado com as mãos, ele bateu no seu rosto. Sim, tapas. Vários tapas? Sim. Ele deu vários, uns 3 eu diria. Os 3. Do mesmo lado, dos dois lados? Não, ele deu 3. Entendi. Fora isso, ele me agrediu de alguma outra forma, apertou teu braço? Sim. Lhe chegou, teve algum... Durante todo o ato ele usou a força, porque... Porque você reagia, claro. Sim. Ele chegou a apertar você? Ele chegou a agredir de alguma forma o seu corpo? Bater, dar um soco ou... Não dessa forma. Só no meu rosto dele e usou a força dele contra mim. O Luto também perguntou acerca da sua ida na equipe de psicólogos e assim que você tem na delegacia. Quando você foi ver essa equipe, que você foi conversar com a psicóloga ou com quem quer que seja da equipe multidisciplinar, você estava sozinha ou tinha alguém com você? Não, para falar com a psicóloga eu sozinha. Foi sozinha? Falar com a minha não mãe, estava? falar com a minha mãe primeiro e depois falar com ele. Teve até situações de falarem ao mesmo tempo, mas na primeira vez foi muito diferente. Mas isso tudo foi no dia seguinte, quando você conversou com a psicóloga? Foi no... Não, no dia seguinte, porque não deu tempo. Eu voltei para casa e era psicóloga, né? Você lembra quanto tempo depois dos fatos que você conversou com a psicóloga? Bem pouco tempo depois, a gente foi pegar o resultado. Foi no mesmo dia seguinte que a gente foi pegar o resultado do DNA. Bem
Posto dos Altos, eu não consigo dizer a página, é acerca de sua mãe mandar mensagens para ele ameaçando ele de morte. Você sabe alguma coisa sobre isso? Se eles tiveram contato depois desses fatos, a sua mãe, ele? Que eu saiba, ela teve no começo. Só no começo. Após o procedimento que a gente fez, mas depois ela fez. Eles chegaram a sentar para conversar depois de tudo isso? Não. Só naquela vez em que ele apareceu, que ele me deixou eu falar, falou com ela. Ele apareceu fazendo iluminação. Apareceu lá tentando falar com a gente, mas a gente não estava começando a iluminação. Ah, você falou quem era a mansão dele? É a dona do lugar onde a gente mora. Do imóvel, né? Entendi. Você mais perguntas? Rael, quanto tempo que tu já conhecias ele no dia que ocorreu esse fato que você relatou dentro do carro? Eu já tinha conhecido ele pela carona em 2015, mas ele sumiu. Desde 2015? Mas eu não vi mais ele desde aquela época. Aí houve alguns meses que ele não apareceu, aí ele apareceu novamente, é isso? Isso. Ele realmente voltou a contato comigo, eu não vi mais ele nem de vista na rua pra cá. 2015 foi que você conheceu, depois ele sumiu, aí ele voltou a aparecer com Já em março de 2016, que foi quando eu conheci. 2016. E nesse tempo que ele sumiu, nem mensagem, nada, né? Só realmente umas 2 semanas, que foi quando eu conheci ele, me ofereceu carona, aí eu voltei em contato com ele e aí ele sumiu. A indicação da tua casa, como é que se deu? Onde você morava? Como é que se deu isso? Foi através de mensagens. Ele me pediu o endereço porque ele queria, como eu disse, ele queria falar com a minha mãe. E aí a minha mãe mandou o postal dele, mas ela disse que se precisasse ela conversaria com ele, né, pra ele manter distância de mim. Ele foi lá pra conversar com ela, mas aí ela acabou que não desceu, porque falar com ele também. Mas ela disse pra... Você deu o endereço pra ele queria o que contigo? Ele queria ir lá em casa com a minha mãe. Aqui. Pra falar pra ela que ele tinha interesse em mim, que ele tem relacionamento comigo. Queria namorar contigo? Isso. Ele falava assim, essa expressão, quero namorar contigo? Sim. Falava. Vocês chegaram a trocar algum beijo? Não. Nunca me lembro. Nunca beijou mesmo? Antes do dia, não. Nesse período de pedir pra namorar, nunca beijou? Nunca teve nada? Não. Ele pegou na minha mão uma vez. Mas como eu disse, a gente era de uma religião, né? Em que os jovens não costumam namorar cedo. Qual a idade que os jovens costumam namorar? 20 anos, 20 anos. E nessa situação não teve nem beijo. Não. Mas mesmo assim ele queria namorar contigo. Ele tentou um beijo comigo uma vez, mas eu desviei o rosto. Não chegou a pegar muito. Chegou uma vez te abraçar, fazer algum carinho em você? Ele se despedia de mim e dando um beijo no rosto. E a questão de indicar o endereço foi sua. Você que indicou o endereço da casa dele. No dia que ele queria levar você a esses 2 locais, depois que ele realizou o ato sexual nesse ramal, vocês seguiram no carro, os dois. Ele te deixou em casa. Durante o trajeto, o que tu falavas para ele? Eu só falei pra ele que não ia contar nada. Não ia contar com a sua mãe. Por quê? Porque ele disse que ele me ameaçou se eu contasse a minha mãe. Não ia contar nada. Então você combinou com ele isso, não ia falar nada. Insinuou que ele estivesse armado também. Chegando, ele desceu do carro. Chegando na sua casa, ele desceu do carro. Para quê? Pra começar a mãe. Por quê? Explicar pra ela pra onde que ele tinha levado. Dar uma desculpa pra ela. Aí quando chegou em casa, ela estava. Sim, ela estava me esperando. Eu já tinha chegado, na verdade. Que horas era isso? Quase meia-noite. Quase meia-noite. A religião permite isso? Não. Não. Você costumava chegar meia-noite? Não cheguei. Nunca chegou. Chegando meia-noite, tua mãe estava acordada. Sim. E o que foi que tu falaste pra ela? Ela foi logo te perguntando, ela não te perguntou nada. Sim, ela foi logo brigando comigo, perguntando. Eu falei que a gente não tinha feito nada demais, que a gente tinha saído.
pra dar uma volta, acabou demorando. Aí ele pegou e confirmou a mesma coisa, falou que a gente estava próximo, praça lá, estava comendo alguma coisa. Foi só isso. Eu só confirmei o que ele disse que era pra eu falar. Aí ele foi embora. Aí eu falei pra ela deixar ele logo embora. Discretamente eu falei pra ela deixar ele logo embora. E aí ele pegou na mão dela, despediram. E meu padrasto falou algumas coisas pra ele também. Que ele sabia que eu era de menor, que não pode fazer isso. E foi isso. A gente terminaram Como é a que você se discutir. despediu? Eu não me despedi dele. Não. Entendeu? Eu fiquei afastada. E eu acho que isso tem. Não. Eu acho que isso tem nas imagens. Que eu me lembro. Ele não te deu um beijo no rosto. Não. Que eu me lembro, não me deu nem beijo no rosto. Aí, quando ele saiu, o que você fez? Eu chamei a minha mãe. E aí, E eu expliquei pra ela o que tinha acontecido, falei o que aconteceu, e a gente foi direto, porque a delegacia das casas da mulher é próxima. Aí, como eu era de menor, eles disseram que eu tinha que ir na da criança, do adolescente. para você, quem é a principal pessoa na sua vida? Sentido. A principal pessoa, só você pode dizer. A principal pessoa na sua vida que você considera? Sua mãe é a principal pessoa? Sim. É com ela que você resolve tudo? Sim, eu conto pra ela todas as situações. Você tem irmão? Irmão, eu sou uma irmã. Uma irmã mais velha, mais nova? Mas não. Terias algum problema de dizer que a tua mãe tivesse relações com ele que querias? Ou medo da tua mãe? Eu não teria problema com ela, porque A religião não é tão severa? sim, a Você religião não é. teria dificuldade de explicar para a tua mãe chegar Eu meia teria noite? dificuldade, mas ela não iria fazer nada comigo. Você teria essa coragem de dizer para sua mãe que teve relações que queria? Ou isso sucederia? Sim, eu teria coragem de dizer isso. Teria? Eu não ia passar por esse processo todo. Você teria essa coragem? Teria mesmo? Essa questão da religião não impediria e a pessoa da tua mãe também não? Não impediria, eu teria que falar pra ela. Você acha que seus atos, nesse sentido de não querer representar o que tu vinhas fazendo, então a gente não quer corresponder ao que tu dizes que tu não terias? Eu acredito que sim. Eu tentei conversar com ele nesse dia, ele queria conversar comigo, pra explicar pra ele. De uma vez forma. Sim, eu estou numa situação inversa do que tu dizes, para ele se aproximar mais ainda, deixa inclusive o endereço da tua casa. É natural para alguém que não quer ter um envolvimento, dizer endereço, entrar na carro da pessoa? Você acha que as suas condutas representam o que tu dizes? talvez não represente desse ponto de vista. Talvez não represente desse ponto de vista, Porque mas o teu não é assim, ou o teu não é não, ou o teu sim é não. o meu não foi não. Só que ele foi muito O insistente. teu não representa o que tu fazia. Não queria nada, mas Em 2015. o fato de ele dizer que tinha interesse, você no seu ego se sentia, teu ego, por ele estar querendo algo contigo, você se sentia, Não, eu nunca tive intenção de ter alguma coisa com você se ele. sentia feliz porque alguém queria algo contigo, queria te conquistar, isso era, para ti era bom, sentir, ser desejada por alguém? Não. E por que você dava o teu endereço? Eu dei meu Antes endereço dessa porque situação. ele pediu pra ir. Você não queria nada Eu com queria falar ele? com minha mãe. E eu, inclusive, falei pra minha mãe, olha, esse cara aqui, a senhora explique pra ele que eu não quero nada com ele. Por que você não comunicou isso para a sua mãe foi na delegacia? Se você está se sentindo intimidada, você não teve essa ideia? Ele é policial, não senti que fosse... como eu disse, a princípio ele não mostrou nenhuma agressividade. Mas você falou no início que se sentia pressionada pelos atos de Sim. mensagem, tá? Por que você não pediu para a audiência da sua mãe e foi até a delegacia te reclamar isso? Eu não achei que fosse um caso pra ir na delegacia reclamar de mensagens e tal. Era só uma perturbação que ele tinha comigo, entendeu? Achei que fosse coisa comum de homem, vamos dizer assim. Você seria capaz de fazer uma falsa acusação a uma pessoa? Não seria? Não sei o que eu vou falar. Você não seria capaz de fazer uma falsa acusação? Não. Eu não consigo tudo isso, fazer uma falsa acusação. Você pode encerrar?